CBN Explicando Direito. Oferecimento Lima e Pêgulo Advogados Associados. Visite nosso site limaepêgulo.com.br. Arrendamento ou contrato de parceria. Qual é a melhor escolha na hora de assinar um contrato? Esse é o assunto do bate-papo de hoje no Explicando Direito. Para explicar melhor essa situação, qual é a escolha, por onde você tem que optar, a gente recebe mais uma vez nossa clássica visita aqui no Explicando Direito, a Sâmara Recaldes, que é advogada da Lima e Pêgulo Advogados Associados. Sâmara, bem-vinda mais uma vez. Bom dia, obrigada. É sempre um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do meu conhecimento com os ouvintes da rádio. É isso aí, vamos lá direto ao assunto, né? A gente tem aí dois modelos. Qual que é a diferença? O que um tem, o que o outro não tem? O que é o arrendamento rural, né? E o contrato de parceria? Tá. O contrato de arrendamento rural, ele é um contrato no qual o proprietário de um imóvel rural cede a posse desse imóvel mediante a pagamento, mediante a precificação, para um produtor rural explorar aquela área. Então, simples. O contrato de parceria, ele já é um contrato, o nome dele já é intuitivo, né? Ele é um contrato no qual o proprietário do imóvel rural e esse trabalhador rural que vem explorar a terra, eles são parceiros. Parceiros em qual sentido? Em todos. Então, na mesma proporção que eles vão dividir ali os lucros, eles vão dividir também os frutos, os benefícios, a colheita daquela terra. Então, essa é a diferença. No contrato de arrendamento, não. O proprietário do imóvel ele vai receber o valor independente se a produtividade foi positiva ou negativa, se houve algum evento climático que prejudicou. Independente de qualquer coisa, ele vai receber o valor do arrendamento. Já no contrato de parceria, não. Como os riscos e as benfeitorias, os frutos também são divididos, então os parceiros eles vão dividir aí na mesma proporção. É quase como se fosse um casamento, então, né? É quase uma sociedade. Tem que ficar com outro nome. E nesse processo, eu não gostei, minha parceria não tá legal, tem opção de desfazer e como é que fica essa situação? Tá. É sempre importante que esses contratos, os dois, sejam redigidos conforme suas diretrizes, conforme suas naturezas. E que haja previsão de cláusula penal e que as duas partes estejam cientes dessa cláusula penal. Todo contrato ele é passível de rescisão, desde que haja uma sanção para aquilo. Tem contratos que são isentos, vai depender do que as partes acordaram ali. E tem contratos que existe previsão de multa, de qualquer outro tipo de penalidade. Então, tem que analisar contrato a contrato. A rescisão unilateral, ela, para todas as partes, ela serve, mas desde que arque com as sanções. E o prazo estabelece ali entre as partes também, de 2 anos, uma parceria de 10 anos. De 5 anos, de 10 anos, exatamente. Então, volto a dizer, muito importante que lá na entabulação do contrato, as partes estejam cientes das cláusulas e de acordo, para que não haja depois nenhuma surpresa aí. Tem gente que vai lá, só assina o contrato sem saber se ele desistir, o que acontece, qual é o prazo, a partir de qual momento ele pode desistir ou se é a qualquer momento. Então, tudo isso está previsto ali no contrato na hora que você assina. E na hora de fazer o contrato, por isso que é importante ter um advogado também para orientar, não fazer isso de mão ou de boca, faz uma anotação qualquer. Exatamente. Ali, né? E não ficar um contrato omisso. O contrato omisso, ele dá brecha para discussão no judiciário. Então, quando as cláusulas, os direitos, as obrigações das partes não estão previstos nos contratos, qualquer uma das partes pode recorrer ao judiciário para ser discutido lá. Então, você fica aí, vamos dizer assim, na mão do que o juiz vai decidir sobre suas obrigações, que se fosse redigido de forma correta, lá por um advogado, que sabe exatamente quais são os itens, quais são as cláusulas importantes nesse contrato. Pode acontecer no futuro, né? Que vai alertar, é importante a gente colocar aqui nessa cláusula sobre a rescisão, é importante a gente colocar sobre uma produtividade positiva ou negativa, é importante colocar todas as diretrizes ali. E aí, quando as pessoas fazem o contrato de forma mais amadora, elas não sabem o que é importante, elas pensam muito ali no momento, no agora. Eu preciso desse determinado lugar, então as pessoas geralmente colocam o lugar, o prazo, o valor, ponto. Só. Não coloca mais nada. E aí vira um contrato omisso e um contrato omisso. Toda omissão, né, ela é passível de discussão depois. Melhor procurar um advogado antes e precaver do que procurar depois para resolver o problema, né? Exatamente.
E pra gente já encaminhar o final do nosso bate-papo, a gente viu a diferença entre esses dois contratos. Um é mais parceria mesmo, outro, como você falou, entrega na mão de quem você colocou ali no contrato. Tem uma preferência, assim, se eu trabalho com lavoura ou com terra, eu prefiro parceria. A gente enxerga isso dentro de Mato Grosso do Sul? Tem pessoas que preferem mais de acordo com o estilo do negócio, certo tipo de contrato, ou é mesclado? É mesclado, porque assim como tudo tem, ambos contratos têm as partes benéficas e as partes mais desvantajosas. Uhum. Então, no contrato de arrendamento, ele tem aquela garantia de que ele vai receber aquele valor ali do pagamento do arrendamento. De parceria, ele fica condicionado à remuneração tanto do imóvel, do proprietário do imóvel, quanto do trabalhador rural, fica condicionada ali à positividade daquela exploração, daquela atividade que está sendo exercida. Então, mas a questão da tributação, o contrato de parceria, ele é muito mais vantajoso. Então, o proprietário do imóvel, quando ele está nessa parceria, exercendo a atividade rural, ele, por equiparação, ele vira trabalhador rural. E a lei do imposto de renda da atividade rural, ela é muito mais benéfica, né? Ela incentiva o trabalhador à exploração da terra. Então, a gente tem um cenário que no arrendamento rural, a tributação que o proprietário do imóvel vai sofrer ali vai ser da totalidade do valor percebido pelo aquele contrato de arrendamento. Uhum. Já no contrato de parceria, por ser o proprietário do imóvel equiparado ao produtor rural, a tributação ela vai incidir apenas em 20% da renda ali. Bruta. Então, assim, se a gente tem aqui a tributação incidindo em 100% da renda bruta e no outro contrato a gente tem uma tributação incidindo em apenas 20% e ainda condicionada à sua cota parte. Então, se for uma parceria de 2 pessoas, 50% de 20%. Então, dependendo aí da quantidade de parceiros, a tributação pode chegar só a 5%, 5,5%. Essa pode ser uma vantagem na hora de escolher. É muito então, mais contrato. vantajoso, exatamente, por ter uma tributação mais benéfica. Era até isso que eu ia te perguntar pra gente finalizar. Então, não precisa ser só uma parte e outra. Parte A e B. Podem ter 4 pessoas ali nesse contrato, 5, não tem uma cota ali. Mas existem essas 2 qualificações, né? A gente pode ter 2 arrendantes, 3 arrendantes e 2, 3, 4, 5 produtores rurais para explorarem. Mas existem essas 2 qualificações. O proprietário do imóvel e o trabalhador rural para explorar a atividade agrícola ali naquela área. Perfeito. É isso, Samara. Muito obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço mais uma vez estar aqui compartilhando um pouquinho desse conhecimento com vocês. Perfeito. É isso, finalizamos o CBN Explicando o Direito desta quinta-feira. Assunto muito importante, principalmente para você que é produtor rural. A gente sabe que Mato Grosso do Sul vive, né, esse clima do agro. Mais informações lá no nosso portal RCN67, onde essa entrevista vai estar completa. E qualquer dúvida é só você buscar no nosso Instagram ou também no Instagram da Lima e Pêgolo, advogados associados. Tem um portal deles também, onde você pode encontrar o perfil de cada associado, cada advogado que tem ali, buscar o que é mais teu perfil. Samara, por exemplo, tá lá também, quer conversar, bater um papo, vir identificar, quero esse contrato, quero aquele, entre em contato com eles, tá bom? Agora são 10 horas e 45 minutos.